E hoje nós vamos continuar a nossa série sobre o Espírito Santo. E hoje eu quero falar sobre 5 coisas, 5 atitudes que entristecem o Espírito Santo. E se você trouxe a sua Bíblia Sagrada, abra em Efésios capítulo 4, verso 30. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 30. Nós temos ministrado uma série de palavras sobre o Espírito Santo. Você tem sido abençoado por elas? E esta, se eu não me engano, pastor Fernando, já é a 6ª ou 7ª palavra só sobre o Espírito Santo. E nós temos crescido nessa intimidade com o Espírito Santo. E eu quero ministrar sobre esse texto. Paulo, ele diz assim, eu vou ler na tradução NVI: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês, irmãos, foram selados para o dia da redenção. Agora eu vou ler em outra tradução da Bíblia de Eugene Peterson, a mensagem. Olha aqui que ele diz nesse texto: não entristeçam Deus, não lhe causem nenhum desgosto. O Espírito Santo que se move e respira em vocês é quem nos leva à intimidade com Deus e os deixa em condições de se relacionar com Ele. Não despreze esse presente maravilhoso. E hoje eu quero falar sobre 5 coisas que entristecem o Espírito Santo, mas eu quero fazer 3 considerações antes. A primeira, e é uma pergunta recorrente aí no Instagram, é o seguinte: pastor, eu posso pecar contra o Espírito Santo? Essa é uma pergunta recorrente, porque Jesus disse que o único pecado que não tem perdão, que uma pessoa que cometer esse pecado vai para o inferno, é quem pecar ou blasfemar contra o Espírito Santo. Já leram isso na Bíblia? Então Jesus falou: olha, você pode pecar contra mim, você pode pecar contra você quiser, mas se você pecar contra o Espírito Santo, aí não tem jeito. E muitos crentes, eles ficam assim, um pouco perturbados. Será que eu posso pecar contra o Espírito Santo? Será que eu já pequei contra o Espírito Santo? Será que um dia eu posso pecar contra o Espírito Santo? A boa notícia é que você que nasceu de novo, você que foi regenerado, você que é a habitação do Espírito Santo, você que anda no Espírito, jamais você poderá pecar contra o Espírito Santo. Não é uma boa notícia essa? Pastor, mas qual é a base disso? Jesus, quando ele disse assim, olha, se vocês pecarem contra o Espírito Santo não tem perdão, ele estava falando para quem? Ele estava falando não para crentes, ele estava falando para os fariseus. E os fariseus que não eram cristãos, que não eram nascidos de novo, eles estavam atribuindo o que Jesus fazia a demônios, a Beelzebu. Então uma pessoa só peca contra o Espírito Santo quando ela atribui as coisas do Espírito a demônios, ou quando ela resiste o agir do Espírito Santo em sua vida. Talvez você não saiba, mas você deu trabalho ao Espírito Santo. O Espírito Santo estava ali te convencendo do pecado, o Espírito Santo estava te levando a Cristo, mas você não conseguia enxergar, mas você estava morto no seu delito e pecado, mas o Espírito Santo insistiu em você, não desistiu de você, e um dia ele te regenerou e fez de você uma nova criatura. Quantos aí podem dar glória a Deus? Então esse pecado nós não vamos nunca cometer, porque nós andamos no Espírito. A segunda consideração que eu quero fazer antes de falar das 5 coisas que entristecem o Espírito Santo é sobre que Paulo, nesse versículo, Efésios 4, ele diz assim, 4:30, olha, não entristeça o Espírito Santo, que vocês foram selados para o dia da redenção. Ou seja, quando você nasceu de novo, o Espírito Santo selou você. Colocou ali um selo na sua vida. Você agora pertence a Jesus e Ele te selou dizendo: você é meu, você é minha, você pertence a mim e você está selado até o dia da redenção. Sabe qual que é o dia da redenção?
O dia que Jesus virá sentado num cavalo branco e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o dia que ele virá e nós vamos dizer: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E ele vem buscar uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga e sem defeito. Esse é o dia da redenção. E o Senhor te selou hoje. Você está selado por Deus, com o Espírito Santo que habita em você, e o Espírito Santo vai conduzindo você até esse glorioso dia, que é o dia da redenção, onde você terá um corpo glorificado. Aleluia! Quantos podem dar um aleluia? E a terceira e última consideração, antes de eu falar das 5 coisas que entristecem o Espírito Santo, é que o dia que você nasceu de novo, o seu espírito, porque você é um ser triuno, você tem corpo, alma e espírito. A sua alma, onde estão as suas emoções, os seus pensamentos, a sua inteligência, a sua vontade, mas o seu espírito, onde está a sua consciência, a sua intuição. Então, o seu espírito, ele foi unido com o Espírito Santo. Aleluia! E lá em 1 Coríntios 6,17... Paulo, o apóstolo, ele vai dizer assim: mas aquele que se une ao Senhor. Alguém aqui se uniu ao Senhor? Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Ou seja, quando você nasceu de novo, se tornou uma nova criatura, você e o Espírito Santo se uniram. Se uniram. E a gente usa esse exemplo há muitos anos, a amálgama. Já ouviram falar de amálgama? Amálgama é aquilo que o dentista usa quando ele faz uma obturação. Então, você está com um problema no dente, o dentista vai lá, passa aquela maquininha horrível, e depois ele passa um produto que amálgama. Depois você não sabe mais o que é o seu dente e que é mais aquele produto, se tornaram o quê? Um só. Assim é a sua vida. O Espírito Santo, quando ele se uniu com o seu espírito, vocês se tornaram um. De modo que hoje você nem sabe o que é do seu espírito e o que é do Espírito Santo. Mas eu também nem procuro saber o que é. O importante é você andar na presença de Deus. E hoje você é a habitação de Deus. Você chegou aqui, o Espírito Santo veio com você. Você vai sair daqui, o Espírito Santo vai com você. Você vai pegar seu carro, o Espírito Santo vai com você. Você vai pegar o Uber, o Espírito Santo vai com você. Você vai de ônibus, o Espírito Santo vai com você. Você vai chegar em casa, o Espírito Santo vai estar lá com você. Você vai lá fazer um xixizinho e o Espírito Santo está lá com você também. Você vai fazer uma caminhada, o Espírito Santo está lá com você. Você vai lá para o trabalho, o Espírito Santo está lá com você. Você vai jogar uma bola, pastor Evânio, o Espírito Santo vai estar lá com você. Não haverá um só lugar que o Espírito Santo não vai estar com você. E mais, ele vai acompanhar hoje, amanhã e todos os dias da sua vida. Alguém aí, por favor, pode dar um glória a Deus? Depois dessas 3 considerações, eu quero falar sobre 5 coisas que entristecem o Espírito Santo. Porque não basta só ter o Espírito Santo. É importante a gente andar no Espírito Santo. É viver no Espírito Santo. E você vai ver que o que nós temos pregado aqui é diferente de algumas igrejas, que as pessoas, às vezes, no culto, elas são até cheias do Espírito Santo. Elas são cheias do Espírito Santo, e uns caem, outros viram piroleta, e outros gritam, outros riem, outros choram, e essas experiências são boas e maravilhosas, e temos que ter, na conferência vamos ter, mas também é importante você ter um caminhar que não entristece o Espírito Santo. Que nós zelamos muito para que você seja cheio do Espírito aqui, mas que quando você sair por aqueles portais ou portões, você possa viver no Espírito. Quantos querem viver no Espírito? Dá uma glória a Deus. Semana passada nós falamos sobre que o Espírito Santo é o nosso companheiro, o nosso parceiro e o nosso amigo. Vocês se lembram disso? E hoje, porque você está andando no Espírito, você não quer entristecer o Espírito. Eu também. Eu sou casado com essa mulher bonita aqui. Esse ano vai completar 37 anos. 37 anos, e eu quero fazê-la feliz. Eu quero andar, eu faço tudo por ela. Ela me manda uma lista para o mercado,
e eu compro mais do que ela pede. Ela falou, mas isso eu nem pedi, mas eu falei, eu quero que você seja feliz. Por quê? Eu aprendi cedo hoje, uma mulher feliz faz o homem feliz. E eu não sou nada bobo, eu estou fazendo ela feliz para ela me fazer feliz também. Eu fazendo ela feliz, eu também vou ser feliz. Sim? Deu para entender isso? Agora, assim também andar no Espírito. Se você deixa o Espírito Santo feliz, ele vai te encher de alegria, de paz, de bondade, de amor, de alegria. O Espírito Santo feliz com você, filho, já pensou? Isso é felicidade de verdade. Mas tem coisas, meus irmãos, que entristecem o Espírito Santo. Paulo, escrevendo para a igreja dos Efésios, ele diz assim, olha, não entristeça o Espírito Santo. A primeira coisa que entristece o Espírito Santo é quando a nossa relação com ele é destituída de uma relação pessoal. Eu não estou falando para testemunha de Jeová que não acredita que o Espírito Santo existe. Eu não estou falando para testemunha de Jeová. Eu estou falando para a Igreja Batista Água Viva. Porque o Espírito Santo, por mais que a Bíblia usa simbolismos, figura de linguagem, que ele é fogo, que ele é azeite, que ele é água, que ele é vinho, que ele é pombo. E muitos crentes, por causa desse simbolismo que a Bíblia usa para a gente entender mais a sua missão, o seu ministério, muitos crentes, eles têm um relacionamento com o Espírito Santo despessoalizado, despersonalizado. E eles tratam o Espírito Santo como uma coisa. Então, por exemplo, Efésios 5,18 diz assim, não vos embriaguem com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então tem gente que acha que o Espírito Santo é um líquido. A uma hora eu estou com o Espírito Santo até a canela, e outra hora eu estou com o Espírito Santo até o lombo, outra hora eu estou com o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo não é um líquido. O Espírito Santo não é uma pomba. O Espírito Santo não é um fogo. O Espírito Santo não é vinho. O Espírito Santo é uma pessoa. Você se relaciona não com fogo, não com pomba, não com água, não com vinho. Você se relaciona com uma pessoa. Então nós entristecemos o Espírito Santo quando nós destituímos essa relação dele como uma pessoa. Veja bem, a Bíblia diz para a gente não entristecer o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo, ele fica triste por quê? Porque ele é uma pessoa. Pastor, e o que caracteriza uma pessoa? Por que como chama esse negócio aqui? Ninguém sabe. Uma mesinha. O que diferencia essa mesinha de você? Essa mesinha é uma pessoa? Não é. O que faz algo ser uma pessoa? 4 coisas: intelecto, emoção, vontade e direção própria e consciência própria. Então, à medida que eu tenho emoção, inteligência, vontade, consciência de quem eu sou e direção própria, isso caracteriza o quê? Uma pessoa. Essa mesinha, ela não tem emoção, eu posso dar uma batida nela aqui, não sente nada. Ela não tem inteligência, ela não tem direção própria, porque ela não é uma pessoa. Você é uma pessoa. Você tem inteligência, você tem emoção, você tem vontade, você tem consciência de quem você é, você dirige para onde você quer, você é uma pessoa. E o Espírito Santo também, por ele ter vontade, porque podemos entristecê-lo, por ele ter emoção, podemos entristecê-lo, por ele ter consciência de quem ele é e direção por quem ele é, nós podemos entristecê-lo. Então nós entristecemos o Espírito Santo, número 1, quando a nossa relação com ele é destituído dessa questão pessoal. Eu não me relaciono com uma pomba, eu não me relaciono com vinho, eu não me relaciono com azeite, eu não me relaciono com qualquer outra figura que é dada ao Espírito Santo. Eu me relaciono com uma pessoa que sente, que chora, que ri, que se alegra, que fica indignado. Eu me relaciono com uma pessoa. Por isso que Paulo vai dizer assim, não entristeça o Espírito Santo, porque ele é uma pessoa. Todos os dias, eu e você podemos alegrar
ou entristecer o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é só uma pessoa. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é uma pessoa e ele também é Deus. Nós servimos um Deus uno, mas que se manifesta em três pessoas: na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Ele tem a mesma natureza do Pai, ele tem o mesmo poder do Filho, ele faz parte da mesma substância do Pai e do Filho, ele é coigual a Deus. Então nós entristecemos o Espírito Santo quando a nossa relação com ele é como alguns fazem equivocadamente. Vem fogo. Não vem fogo. Vem Espírito Santo com o seu fogo. Vem Espírito Santo com a sua unção. Então eu tenho que entender que o Espírito Santo é um ser pessoal. Jesus falando sobre o Espírito Santo, lá em João capítulo 16, verso 13, diz assim: mas quando vier aquele que é o Espírito da verdade, e ele já veio e habita em você, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele virá para quê? Uma das missões do Espírito Santo, ele vai o quê, irmãos? Glorificar Jesus. Na hora do louvor, quando você entoava louvor, adoração, cânticos espirituais, é o Espírito Santo habitando em você, glorificando a pessoa de Jesus de Nazaré. Você cantava, mas Jesus estava sendo glorificado, era o Espírito se movendo dentro de você. Quando você libera uma palavra profética, quando você prega a palavra de Deus, você está falando, mas é o Espírito se movendo na sua interioridade, ele está aí em você. Oh, glória a Deus! Uma outra coisa importante também dizer, Jesus disse assim, olha só, João 16:16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Quem era o Consolador então? Jesus. Jesus consolava as pessoas, mas Jesus ele teve que ir, está à direita do Pai, mas ele enviou quem? Outro. A palavra outro aqui no grego é outro da mesmo poder, outro da mesma natureza, outro da mesma unção, e ele vai estar convosco para sempre, e vai habitar em vocês. Oh, glória a Deus, aleluia. Na conferência eu vou pregar uma mensagem sobre 7 operações do Espírito Santo na sua vida. E uma dessa aí, essa palavra, ele vai mandar outro Consolador. A palavra no grego aí é paráclito. Ele vai mandar um que vai estar do seu lado, alguém que vai te defender, alguém que vai te consolar, alguém que vai interceder por você. Eu quero dizer para você nessa manhã, você não está sozinho, você tem um Espírito Santo do seu lado. Dá um glória a Deus aí, por favor. Primeira coisa que entristece o Espírito é quando a nossa relação com Ele não é pessoal. Trate o Espírito Santo na sua pessoalidade. Eu não sei porquê, mas eu gosto da musiquinha. Pararam com a musiquinha de novo. Acho que eles não gostam, mas deixa para lá. O Espírito gostando, para mim está bom. Voltou? Será que o Espírito pediu? Tocou nele? Amém. Eu não sei se eles não gostam, mas deixa para lá. Não, mas estava tocando. Alguém apertou o botão para desligar. Eu também não estou só um surdo que não consigo ouvir. Olha para cá, meus irmãos. Segunda coisa que entristece o Espírito Santo. Se a primeira é tratar o Espírito Santo de uma forma despessoalizada, despersonalizada. Agora, eu vou falar mais 4 coisas que tem a ver, pastor Evânio, com a nossa relação de comunhão. Talvez você fale, não, eu posso entristecer o Espírito Santo, mas a minha relação com os irmãos não entristece o Espírito Santo. Aí que você se engana. Daqui para frente, Paulo vai falar de 4 coisas que entristecem o Espírito Santo na nossa relação de irmãos. Eita, agora vai pegar um pouquinho. Segunda coisa que entristece o Espírito Santo é quando nós mentimos uns aos outros.
Paulo, aí em Efésios 4, ele continua falando de um monte de coisa. Eu separei 5. Olha só, Efésios 4, 25. Paulo diz assim: por isso deixai a mentira e falai a verdade cada um uns com os outros, porque somos membros uns dos outros. Eu me lembro que eu preguei uma mensagem dessa há uns 15 anos atrás, sobre entristecer o Espírito Santo. Quando acabou o culto, veio um irmão e falou assim: pastor, essas coisas pequenas aí entristecem o Espírito Santo? Eu pensei que o senhor ia falar de adultério, de não matar meu irmão, de fazer coisas horríveis. O senhor fala de coisinhas tipo mentira. Eu falei: é que Paulo, meu irmão, quando ele escreveu para os crentes, e os crentes que já tinham o Espírito Santo, não ia mais matar, não ia mais adulterar. Os crentes não têm mais nada a ver com isso. São coisas pequenas da nossa relação com ele que o entristece. Eu não sei se você sabe, há uma pesquisa feita nos Estados Unidos que diz que todos nós contamos uma mentira e meia por dia. Todos nós. A gente conta uma mentira e meia por dia. Você ficou assim com essa cara de santo aí agora, né? Paulo diz aí em Colossenses 3:9, ele diz assim: olha, não mintam uns aos outros, visto que vocês já despediram da velho homem, da velha natureza. Então, infelizmente, uma das coisas que entristece o Espírito Santo é mentira. Por quê? Quem é o pai da mentira? O diabo. O diabo, ele mente desde o princípio. Porque a mentira, ela é uma facada no vínculo da comunhão dos irmãos. Infelizmente, muitos irmãos estão dentro da igreja e mentem. Por exemplo, você chega para o irmão, pastor Jeff, vê isso agora. Você fala: irmão, por que você não veio na célula? Ele fala assim: que a minha mãe estava doente. Mentira. Então, é isso que acontece. Às vezes, a pessoa está mentindo aqui dentro do culto. O pastor Paulo falou: quem vai vir na conferência? Você levantou a mão, mas você não vai vir. Mentira. Às vezes, você está ali orando, até você mente quando ora. Senhor, como eu te amo. Mas você queria mesmo estar na gandaia. Mentira. Então, às vezes a mentira, não sei se você sabe, há uma associação de religião com falsidade e mentira. A nossa igreja, alguns anos atrás, alguns vão lembrar disso, há muitos anos atrás, tinha uns irmãos que eu obrigava, todo mundo vinha orar aqui de manhã. Hoje eu estou velho, não obrigo mais ninguém. E aí eu obrigava os pastores e os obreiros, vinha todo orar. Nós tínhamos um auditório glorioso, não sei se alguém de vocês se lembra, era lá. E depois nós tínhamos uma época que a gente caía na unção, a gente caía, poder de Deus, que era verdadeiro. Mas tinha os irmãos que eles vinham com tanto sono, que era 6:30, 7 horas, que eles caíam. Mas não era na unção, era de sono mesmo. Sono é quem? E eu comecei a ficar desconfiado. Eu falei: mas esse irmão vem todo dia ele cai. Eu caio uma vez ou outra, mas ele é todo dia. Aí um dia, desculpe irmãos, eu fui lá ver, fui bem pertinho dele assim, e eu vi ele assim. Mentiroso, safado. Fala que está orando, mas ele está dormindo. Então tem gente que mente na célula, tem gente que mente na igreja, tem gente que o testemunho é mentiroso, ele falou que arrumou emprego, não arrumou bolufa nenhuma. Então tem muita mentira, e a mentira é uma coisa muito ruim, porque ela é uma facada na comunhão. Nós com os irmãos, nós temos que falar o quê? A verdade. Jesus disse assim, aqui as suas palavras devem ser sim, sim, e não, não. É sim, sim, não, não. Agora tem gente que ele usa artifícios para mentira, e tem alguns artifícios para mentira. Por exemplo, palavras duplas. Tem gente que fala uma coisa e você não sabe se é para lá ou se é para cá. Espera aí, você está falando isso aqui ou você está falando isso aqui? Você já conversou com pessoas
que você acaba de conversar com ela, você não sabe se ela é corintiana ou palmeirense? Mas peraí, esse cara é corintiano ou palmeirense? Esse cara gosta de dizer que aquela palavra dupla, você não consegue entender. Isso também é um tipo de mentira. Um outro tipo de mentira também é irmãos que exageram. Principalmente se você é do temperamento sanguíneo, que eu sou desse temperamento, você também é, e tem mais alguns aqui, eles costumam ser exagerados. Esse ano eu estou completando 30 anos de ministério aqui, nessa igreja, 30 anos. E aí uma vez o irmão perguntou: pastor, quantos sermões você tem pregando desde a década de 80? Eu falei: eu devo ter uns 1000 sermões. Fiz umas continhas. Ele falou: eu tenho 4000 sermões. Aí eu falei: para ele ter 4000 sermões na época, ele tinha que pregar 8 vezes por semana. Sabe o que é isso aí? Mentira, mas é um exagero. Pastor, é muito exagerado. Eu fui pregar numa igreja em Buenos Aires. O pastor dizia que a igreja tinha 8.000 membros. Eu me preparei, aquela palavra para 8.000 membros, em Buenos Aires, na Argentina. Cheguei lá, tinha umas 300 pessoas. Falei: poxa vida, era 8.000, caiu para 300. Aí falei: irmão, mas não era 8.000. Ele falou: pastor, teve um casamento e prejudicou a reunião. Eu falei: eita, casamento, foi mais de 7.000 pessoas para dar um casamento, precisa ter. Que às vezes as pessoas exageram, mas elas não sabem que atrás do exagero, sabe o que, pastor Jefferson? Mentira. Mentira. Esses dias teve um colega nosso, Evânio, que ele falou que jogou nos melhores times aqui da cidade. Aí nós perguntamos: quais times? Ele falou: qual é a pessoa que confirma que você jogou nesse time? Que pessoa? Ninguém sabia que ele tinha jogado nesse time. E você que é boleiro, você sabe. Quem jogou nos times aqui, a pessoa sabe. Então tem pessoas que elas entristecem o Espírito Santo, mas mentindo, mas não assim uma mentira direta, mas exagerando. Isso você pode achar pequeno, mas você que anda numa relação com o Espírito Santo, você tem que ser preciso naquilo que você diz. É sim, sim, não, não. É ou não é? Vai dar, não vai dar. Então isso aí entristece o Espírito Santo. Uma outra coisa que é mentira, que as pessoas fazem e elas não acham que é mentira, é pessoas que se omitem. Ela te conta, mas ela não conta tudo. Principalmente os lesmáticos, aquelas pessoas que têm um temperamento fleumático. Você vai falar uma coisa para ela, você fala assim: você vai para onde? Ele fala: vou para Santo André. Aí você vê ela em São Bernardo. Fala: mas você falou que era Santo André. Que eu ia de Santo André, depois eu ia para São Bernardo. Mas você não falou todo, você omitiu. E às vezes as pessoas se omitem para ter um conforto melhor, para se livrar de alguma coisa, elas se omitem, mas a omissão também é uma mentira. Pastor, mas isso aí entristece o Espírito Santo? Entristece. Porque Deus quer que você ande numa comunhão plena com Ele, mas Deus não aceita mentira, porque a mentira nasceu no coração de Lúcifer. Deus é o Deus de toda a verdade. Você tem que ser preciso naquilo que você for fazer. Na sua célula tem 10 pessoas, é 10, não fica falando que tem 15. A nossa igreja teve uma época que tinha muita mentira. Nós tínhamos os relatórios das células, e aí o pessoal, eles preenchiam, mas não era verdade. Depois nós descobrimos que a nossa igreja tinha célula, celulose e celulite. Célula, celulose, que era muito papel, e celulite, muita doença. Mas em nome de Jesus isso passou. Por isso, quando você falar que tem 10 pessoas na sua célula, manda uma foto. E aí eu vou lá contar. 1, 2, 3, 4, 5. Oi, pastor? Não pode ser festa de aniversário, porque vai lá ter um aniversário, vai todo mundo, mas no outro semana não tem ninguém. Fala para o seu vizinho: a mentira entristece o Espírito Santo. A segunda coisa que entristece o Espírito Santo, nós entristecemos o Espírito Santo quando damos lugar à ira prolongada.
Aí vai pegar um pouquinho, hein? Aí vai pegar. Agora vocês vão me desculpar, porque eu não sei você, mas eu tenho problema com a ira. Você tem problema com a ira? Ah, você é santo, parece um querubim aqui no nosso meio. Paulo vai dizer assim, Efésios 4, verso 30. Olha só, é o contexto de entristecer o espírito. Eu não estou pegando versículos de outro capítulo, não. É o capítulo de entristecer o espírito. Deixa a mentira. E Paulo diz assim, olha o que ele diz no versículo 26 e 27. Quando vocês ficarem irados, alguém aqui já ficou irado? Os que não levantaram a mão nunca ficaram irados? Nós temos anjos, querubins, serafins, arcanjos no nosso meio. Nunca ficou irado? Já estão mentindo, por que falar que não fica irado? Paulo vai dizer assim, olha, vocês fiquem irados, mas não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não dê lugar ao diabo. A ira, irmãos, é um problema. Eu não sei você, mas eu sempre tive que tratar com a ira, desde quando eu me converti. E esse ano eu já fiquei 2 vezes muito nervoso. Vocês querem que eu conte uma? Vou contar uma. Pastor Beto, dia 2, fui jogar bola no clube. Fui jogar bola, falei, esse ano aqui não tem ira na minha vida. Esse ano está tudo resolvido na minha vida. Vou começar 2023 calmo, sereno e tranquilo. Fui jogar bola. Começou uma roubalheira lá no campo. Roubalheira daqui, roubalheira dali. Eu falei, esse ano não tem ira. Faz o que se quer, faz gol contra, me dá pontapé. Boca fechada. Tem uma hora que foi um pênalti do nosso lado, e eles falaram, não foi pênalti. Aí o sangue subiu. O sangue subiu, e aí eu fui perdendo o controle da situação. Dia 2, eu fiz um voto que eu não ia ficar irado nesse ano. Dia 2, o primeiro dia praticamente do ano. Eu fiquei tão nervoso que eu vi o mato lá perto do campo, peguei a bola e chutei a bola lá no alto, ele foi lá no meio do mato, acabou o jogo. Aí um chegou para mim, ei, você é pastor, você não pode fazer isso. Eu falei, quem é você para me dar lição de moral? E a ira subiu, saí de lá nervoso. Fiquei uns dias sem aparecer lá de tanta vergonha que eu passei. Agora, a Bíblia, ela diz que irai-vos, mas não pequei. Nesse caso, eu pequei. Mas às vezes você ira e não peca. Pastor, quando que a ira não peca? Tem 3 tipos de ira. Tem a ira de Deus, que não é pecaminosa, que na grande tribulação ele vai lançar a ira aqui sobre a terra. Tem a ira pecaminosa, que é a que entristece o Espírito Santo. Mas tem a ira que nós chamamos, não gostamos muito da palavra ira para esse lado positivo da ira, que é indignação. Tipo, você vê assim, você passa na rua, vê um cara batendo uma mulher. Aí você fica indignado, você fica irado, a sua adrenalina sobe. Essa é uma ira, uma indignação positiva. Você vai lá, defende uma pessoa. Essa é uma ira boa. Pastor, como que eu vou saber que a ira é boa e a ira é ruim? Sempre que você for defender uma pessoa, a ira é boa. Mas sempre que for algo para defender os seus próprios desejos e egoísmo, normalmente, com raríssimas exceções, a ira é ruim. E Paulo, ele vai dizer assim, olha, irai-vos, às vezes tem que ficar irado. Por exemplo, o pastor batista Martin Luther King, em Atlanta, ele ficou irado porque havia um preconceito racial. Ele ficou irado e pregou aquele discurso conhecido que vocês sabem, eu tenho um sonho de ver a América livre. Ficou irado e através da ira dele, muitas coisas melhoraram naquela nação. Uma ira positiva. Mas às vezes no nosso dia a dia, nós vamos ficar irado e vai ser coisas positivas, irado com um filho, irado com uma mulher, para ele mudar de atitude. Mas às vezes a nossa ira, ela se torna pecaminosa. E Paulo vai dizer assim, olha, vocês fiquem irados, mas não pequem. E Paulo também, ele fala assim, dessa ira mais prolongada. Ele diz assim, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Que hora o sol se põe? 18 horas normalmente. Então, quando tem horário de verão, você tem 1 hora a mais para ficar irado. 19.
Então, a ira é mais ou menos assim, olha, às vezes fiquei irado com a minha mulher, fiquei irado com o meu filho, fiquei irado com o meu chefe, fiquei irado com o meu empregado, mas Paulo falou, ó, ira tem que ter um prazo de validade esse negócio. A minha, que eu chutei a bola lá no mato, ficou vários dias e eu pisei na bola. Mas a ira, você tem que resolver logo. Por quê? Porque no caso de Saul, quando Saul ficou irado, que as pessoas davam, as mulheres davam 10 milhares para Davi e só 1 milhar para ele ficou irado. Ficou irado. E ele ficou irado durante o dia e virou irado durante a noite. E a Bíblia Sagrada, está lá no livro de Samuel, diz que no dia seguinte veio um espírito demoníaco e entrou nele. Por isso que a Bíblia diz, não dês lugar ao diabo. Eu, crente, eu não posso ficar possesso porque o Espírito Santo habita em mim. Mas eu posso dar lugar ao diabo na minha parte almática, nas minhas emoções, na minha inteligência. E aquela ira for tomando conta de mim, uma pessoa assim, descontrolada, surtada. E aí eu fico aquela pessoa completamente descontrolada. É isso que Paulo está falando, ó. Às vezes você vai ficar irado no trânsito, na família, lá no trabalho. Mas olha, resolva isso antes do sol se pôr. E nessas nossas relações interpessoais, no trabalho, na família, às vezes nós vamos ficar irados. E até que horas que a gente tem que resolver? Antes do sol se pôr. Mas você, mulher, você, marido, quando você entra num conflito, numa briga, os dois, aí vocês vão dormir, os dois irados, aí um faz um risco ali na cama, ó, você para lá essa noite e eu para cá, porque eles não têm 2 camas, se tivesse 2 camas, um ia para lá, eu ia para cá, mas só tem uma cama, e aí eles fazem um risco, falam, ó, você não vem desse lado, aí eles amanhecem irados, e no outro dia continua irado, é uma porta de entrada de demônios. Por isso que as pessoas, à medida que elas não vão tratando disso, essa ira vai se tornando algo demoníaco na vida delas. E essa brecha para o inimigo pode virar uma fortaleza espiritual. Por isso que de vez em quando você ouve falar, aquela pessoa é muito nervosa. Uma coisa é você ficar nervoso, irado. Outra coisa é aquilo já fazer parte da sua vida. Ah, é nervoso. Hoje vai ficar nervoso. Daqui a pouco ele está nervoso. Aí parece aquele Saraiva. Lembra aquele humorista Saraiva? Que aconteceu alguma coisa, ele... E a mulher falava, está calminha agora. E ele falava, agora estou. As pessoas não podem ver você como um homem de Deus, uma mulher de Deus. Aquela pessoa ali é muito joia. Mas é uma pessoa muito nervosa. Muito irada. Ele está bem assim, mas tem um leão ali dentro, tem uma leoa, que se você cutucar ali, vai virar o barraco. Segura a onda aí. Não pode. Agora, eventualmente, uma vez ou outra, pode acontecer, que nem eu, no dia 2 já perdi a cabeça, no dia seguinte também perdi a cabeça. Acontece uma vez ou outra. Mas se isso começa a virar todo dia na sua vida, periodicamente, isso vai entrando aí dentro de você, e você vai ficar sendo conhecido como uma pessoa nervosa. Já pensou? É um homem de Deus. Mas é o Saraiva, se mexer ali com ele, ele dá um nervoso. Não podemos isso. Nós somos calmos, serenos e tranquilos. E quando nós ficamos irados, nós fazemos o quê? Entristecemos o Espírito Santo. E às vezes perdemos bênçãos de Deus. Pastor, mas onde alguém perdeu bênção de Deus da ira? Moisés, o grande líder, o maior líder que já existiu, pegou 3 milhões de pessoas no Egito, trafegou ali pela península do Sinai, ele pegou 3 milhões de pessoas caminhando, e Deus falou, Moisés, olha, tem uma terra para você. Mas o pessoal foi perturbando Moisés, o povo foi reclamando de Moisés, que nunca estava bom, queria comer umas coisas que não tinha, queria beber uma água que não tinha, e um dia Moisés já estava perdendo a paciência, e o pessoal veio reclamar de água, e Deus falou para Moisés, Moisés, fala a rocha, que a rocha vai dar água aí no deserto. Sabe o que Moisés fez, irmãos? Ele falou, seus murmuradores, seus obstinados, seus rebeldes. E Deus mandou ele falar, ele foi lá e bateu. Ficou o quê? Irado, nervoso. Sabe o que aconteceu? No dia seguinte Deus falou para ele,
você não mostrou minha graça para o meu povo, e por causa disso, você não vai entrar na terra prometida. O cara ficou 80 anos com essa promessa, e na hora de entrar na terra prometida, Deus falou para ele: você só vai dar uma olhadinha. É mais ou menos assim. O palmeirense morrer hoje, e o ano que vem o Palmeiras ganhar o Mundial. É parecido com isso. O cara morre esse ano, e o ano que vem o Palmeiras ganha o Mundial. O cara não viu. Mas em nome de Jesus, o Espírito Santo vai te dar controle para você vencer essa ira para a glória de Deus. E você não vai perder nenhuma bênção, em nome de Jesus. Aleluia! Terceira coisa que entristece o Espírito Santo. A primeira é a mentira. Segunda, a ira. A terceira coisa que entristece o Espírito Santo, aqui está a quarta, viu? Só para vocês. Eu já estou na quarta? Eu já falei 3? Eu falei da mentira. É. Primeiro, vocês estão atentos. A primeira coisa que entristece o Espírito Santo é quando você tem um relacionamento com ele despessoalizado. A segunda coisa é quando você mente. A terceira coisa é quando você fica irado. A quarta coisa que entristece o Espírito Santo é quando falamos palavras torpes. E aí vai pegar um pouquinho também. Pastor, não tem problema com a ira. Agora vamos para o outro lado então. Paulo diz assim, no contexto de entristecer o Espírito: nenhuma palavra torpe. A palavra torpe no grego é sapos, é palavra podre. Não saia de vocês nenhuma palavra podre. Saia da boca de vocês apenas palavras que for útil para edificar uns aos outros, conforme a necessidade, para que conceda graça a os que ouvem. Uma coisa que entristece o Espírito Santo é falar palavras torpes, palavras podres. E a ideia aqui, só para você gravar melhor o que eu vou dizer, é a ideia da pessoa ter algo podre na boca. Você já conversou com uma pessoa que tem mau hálito? E que ela vem perto de você e começa a falar, e você se afasta um pouquinho por causa do ar, e ela vem na sua direção? Comigo já aconteceu isso. Então, o que entristece o Espírito Santo? Porque agora você tem um novo louvor nos seus lábios. E palavra torpe nós podemos interpretar como palavrões. Eu, ultimamente, principalmente lá no campo de futebol, eu tenho ouvido muitos crentes falar palavrão. Não parece que é normal? Teve uma moça que veio apitar um jogo nosso, ela falou: não venham mais nesse clube, vocês falam muito palavrão. Tem crente que ainda fala palavrão. Vai para aquele lugar. No trânsito, alguém dá uma fechada nele. Filho, não sei de quem. O novo convertido ainda é compreensível, porque ele está num processo de renovação de mente. Eu mesmo, antes de me converter, eu falava muito palavrão. Alguém aqui falava palavrão antes de se converter? Os outros, não, tudo santo, querubim, serafim, nosso bem. Eu falava muito palavrão. Eu vim de uma família de italiano e falava muito palavrão. Mas quando eu nasci de novo, eu entendi que não pode ter mais palavra torpe na minha boca. Mau hálito, palavra podre. Mas palavras que sejam, que edificam. Agora eu sou crente, eu sou cheio do Espírito. Eu me lembro que uma vez saiu uma palavra torpe da minha boca e eu me arrependi. Eu estava em Caldas Novas para o encontro de pastores. Encontrei o meu mentor lá, o pastor Aloísio, e ele estava mais gordinho. E eu falei: pastor Aloísio, você engordou um pouquinho, né? E ele falou: você tem alguma palavra de Deus para mim? Então, filho, você não precisa para falar para uma pessoa que engordou um pouquinho, que ela engordou um pouquinho. Os fofoqueiros e a calça dela já avisa ela.
Agora, nós temos que chegar no irmão, uma irmã, e ver as virtudes dele. Todos nós temos virtudes. Você chegar perto de alguém, tenta ver as virtudes e solta uma palavra de bênção. Uma palavra de encorajamento, de edificação. E a pessoa perto de você vai falar: eu quero ficar perto dessa pessoa, porque quando eu estou perto dela, ela me anima, ela me levanta para cima, ela deixa eu empolgada. Então, uma coisa que entristece o Espírito Santo é quando você não usa palavras de edificação, de bênção. Por isso, para mexer com vocês um pouquinho, vocês estão muito quietos, libera uma palavra de bênção aí para a pessoa que está do seu lado. Tem gente que não nem abre a boca. Oh, Jesus. Palavras de bênção. Chega para sua mulher e fala: você está elegantíssima hoje. Que comida maravilhosa que você fez. Agora, essa é a nossa palavra. Agora, tem alguns de vocês aqui, eu estou olhando para alguns, que se você chegar perto, vai me picar. Vai me picar. Porque não é só a palavra boa. Porque a nossa boca é como uma torneira. Sai as palavras, mas se o meu coração estiver contaminado, filho, vai sair água venenosa. Então não é só mudar a boca, é mudar o coração. E nós temos que chegar aqui, onde a gente chegar é palavra de bênção. Entendeu? O menino errou uma nota musical aqui, Paulinho, que às vezes erra, né? Às vezes erra. Não, mas esse menino é uma bênção. Paulinho é uma bênção. Mas de vez em quando ele dá aí uma sonequinha aí, ele dá uma derrapada, mas ele é uma bênção. Nós temos uma nova linguagem, o Espírito Santo tem uma nova linguagem. Antigamente você veio do mundo, você foi contaminado aí com palavrão, mas agora não, eu mesmo, não sei você, eu estou com dificuldade de assistir filmes. Você começa a assistir um filme lá, na Netflix, já sai um palavrão, aí você fala: pô, mas o cara estava ali na igreja e já saiu um palavrão. Então nós não cabe mais isso, palavra torpe, palavra negativa, palavra de derrota, palavra pessimista. Tem uns aí que agora com o novo governo, você sabe que eu não sou admirador nenhum do novo governo, mas só fica falando mal. Filho, nós estamos no mesmo barco, nós temos que abençoar esse governo para que nós sejamos abençoados. É o que nós temos, não é o que nós desejaríamos, mas é o que temos. Então libera a palavra, esse país vai prosperar, esse país é um país abençoado, e ainda que as pessoas querem aprontar, nós estamos debaixo do reino de Deus. Deus vai abençoar por causa do seu povo, não é por causa dos governantes. Amém. Então você quer entristecer o Espírito Santo, lembra, palavra negativa, palavrão. Segunda coisa que é palavra torpe é gírias indecentes. Tem irmãos que ele fala assim: fui. Isso aí é usado em terreiro de macumba, filho. É os demônios, quando os demônios vão embora, o pai de santo fala: fui. E eu sou crente, eu não vou falar fui. Eu estou aqui ainda. Tem crente que você vai falar com ele tem aqueles cacoetes saindo do mundo. Então, estamos aí, vamos paquerar aquela mina ali, vamos, se você já joia ali, vou ter aquela, vou dar rapaz ali, o rapaz ali, vamos aquele negócio. Filho, isso não cabe mais com você. Você agora é um santo homem de Deus, você é uma santa mulher de Deus, você vive uma vida piedosa, isso aí não cabe mais em você, essa linguagem aí. Você é meu pai, você sair, vamos indo aqui para o negócio aí, porque temos que tirar uma... Não cabe mais. Fala para o seu vizinho, não é com você que o pastor está falando não, né? Não, agora é palavras piedosas. Amado irmão. Vocês não veem quando eu faço vídeo? Queridos irmãos, queridas irmãs. Tem pastor, eu não vou à igreja assim, ele chega aqui no púlpito e fala assim: ei aí galera! Não, vocês não são galera, vocês são meus irmãos em Cristo Jesus. Vocês não são galera. É isso. Se alguém chegar aqui e falar: ô galera, eu posso dar uma derrapada na ira e subir aqui, pegar ele pelo pescoço
e dar um beijo nele e falar: vai em paz, meu irmão. Outra coisa que entristece o Espírito Santo, nesse negócio de palavra torpe, é crítica ferina. Tem pessoas que elas não conseguem ver qualidades em nada. Crítica que não tem o objetivo de edificar, apenas de depreciar, diminuir, é palavra torpe. Palavra torpe. Talvez uma maneira de você melhorar na crítica ferina é você começar a observar as virtudes das pessoas. Todas as pessoas têm virtudes. Todas as pessoas têm qualidades. Todas as pessoas têm algo de bom. Tenta observar. No lugar de eu chegar lá em Caldas Novas e falar: pastora Luiz, você parece que engordou, eu deveria falar outra coisa. Falar: Luiz, você é um verdadeiro israelita. Mas você vê que mancada, e a gente precisa vigiar isso. Porque às vezes você vai vivendo no mundo aí, e você vai entrando aí na cultura do mundo, e você vai entrando nessa, vai assistindo esses filmes aí na Netflix, já você está falando palavrão. Tinha um pastor, não aqui nessa cidade, que ele tinha problema de palavrão. Pastor. E ele saía no trânsito, ele tinha problema com a ira e com palavras torpes. E ele, quando dirigia, você sabe que tem pessoas que quando pega um carro, ela muda. Tem pessoa que é quietinha, mas quando ela pega o volante, ela vira um leão, uma leoa. E ele tinha problema com palavrão e com ira. E eu me lembro, aconteceu isso aqui na nossa região, e ele saía no trânsito, se você fechava ele já mandava você para aquele lugar. Ou xingava sua mãe. Só que um dia ele deu azar. Teve um diácono da igreja dele que fechou ele. E ele mandou a mãe do diácono para aquele lugar. Aí o diácono levou ele para a diretoria, o diácono fez bem, e ele foi demitido da igreja. Foi muito bem, para ele aprender a não falar palavras ruins, críticas, palavras ferinas. Outra coisa dentro de palavra torpe que entristece o Espírito Santo é falar demais. Ninguém é cheio do Espírito Santo quieto. A Bíblia diz que nós somos cheios do Espírito falando. Por isso que toda religião que manda você ficar quieto é do diabo. Toda religião que fala: fique quieto, não pense em nada, toma cuidado. Mente vazia, oficina do diabo. Não vá atrás de uma religião que manda: tire tudo da sua mente, não pense em nada. Toma cuidado com isso. Já viu isso? Já viu? Não pense em nada agora. Pense em nada agora. Isso não é de Deus. A mente de um crente é ativa. Ele se renova pela palavra de Deus. E o crente fala. Ele chega no lugar, ele não é mudo, ele fala. Mas pecamos contra o Espírito Santo quando nós falamos demais. O Roberto Carlos tinha uma música na década de 70 que era A Candinha. Alguém lembra? A Candinha está falando até demais. Tem crentes candinhas. Tem crente que você chega perto dele, aí você fica pensando: que horas que eu vou falar? E quando ele botar um ponto, eu vou entrar. Não tem ponto, não tem vírgula, parece locutor de futebol. Passa para papadia, passa para cunhada, passa para cunhado, depois para o sogro. E eu fico pensando: a hora que eu vou entrar nessa conversa, eu quero entrar, eu estou doido para colocar. Quando a pessoa acaba de falar, você está com labirintite, você está assim, ó. Tem irmãos e irmãs que nos dão labirintite. Mesmo que você não tenha um problema, se você conversar com ele ou com ela, você vai ter. Você conhece gente assim? Filho, deixa eu falar uma coisa para você. O Watchman Nee, um líder cristão de alguns séculos atrás, ele dizia: se Deus te deu 2 ouvidos e uma só boca, é para você falar menos e ouvir mais. Eu uso o seguinte princípio. Eu vou ficar com uma pessoa meia hora, eu uso esse princípio, não está na Bíblia, mas é o que eu uso. Vou ficar com ela meia hora, eu tenho o direito de falar 15 minutos. E ela 15 minutos. Se tiver acréscimo, um para cada lado.
Agora, você já foi conversar com uma pessoa, ficar com ela 1 hora e só ela fala? Por isso, você, líder de célula, toma cuidado com aqueles irmãos e irmãs que quer contar a vida dele. Uma vez teve um pastor que queria falar comigo, de uma das nossas igrejas aqui da região. Falou: pastor Silvio, eu quero falar com o irmão. Falei: estou à disposição. Só que eu tenho o seguinte: eu tenho ouvido para um limite, meu ouvido aguenta ouvir um pouco. E ele começou a contar a história, onde ele nasceu, onde ele cresceu. E ele foi falando. Aí sabe o que aconteceu? No meu sofazinho. Aí ele falou: pastor Silvio, você está dormindo? Eu falei: não dá, filho, não dá para aguentar esse negócio aqui. E depois ele falou, ele foi embora, depois de 4 horas, era quase meio-dia, e ele falou: ainda tem a parte 2. Quando que a gente pode falar de novo? Até hoje ele está esperando falar, porque tem gente que fala demais. Você conhece alguém que fala demais? Tem gente que fala muito, ele fala. Então você vai conversar com uma pessoa, não é monólogo. Monólogo é um só fala, é diálogo. Você fala, eu ouço, você fala, eu ouço e eu falo. Essa é a boa dieta. Por isso que as nossas células são maravilhosas, porque lá todos podem falar. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? E por último, quinta coisa que entristece o Espírito Santo, que eu já passei do horário, eu já estou falando demais. Que aqui tem horário. Mas essa é importante. Eu preciso de 10 minutos. Quantos aqui me dão 10 minutos? 10, 20, 30, brincadeira, é só 10. Quinta coisa, se a primeira coisa que entristece o Espírito Santo é quando nós temos um relacionamento despessoalizado. A segunda coisa é quando a gente não fala a verdade. A terceira coisa é quando a gente fica irado. A quarta coisa é quando a gente tem palavras torpes na nossa boca. E quinto e último, entristecemos o Espírito Santo quando nós não temos um coração perdoador. Olha só o que Paulo diz em Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Mas de que jeito? Como também Deus em Cristo vos perdoou. Irmãos, deixa eu falar uma coisa seríssima para vocês aqui. Uma pessoa que não perdoa, pode ser que ela não tenha o Espírito Santo. Por quê? Porque quem tem o Espírito Santo sabe que ele tinha uma dívida para com Deus impagável. E Deus perdoou a sua dívida. É como aquela parábola daquele homem que chegou para um rei, que não tinha uma dívida impagável, e Jesus falou assim: olha, esse homem chegou para o rei, falou: olha, eu não posso pagar essa dívida, é impagável. E o rei perdoou a dívida dele, que era milhões e milhões. Aquele homem saiu do palácio e encontrou uma pessoa que devia pouco para ele, e ele não perdoou a dívida daquele homem. Quando aquele rei ficou sabendo que aquele homem que foi perdoado não perdoou, o homem falou: chama ele de fora. E ele será lançado ali entre os verdugos, ali haverá dor, choro e ranger de dentes. Deixa eu falar uma coisa para você. Nessa vida, as pessoas vão nos ofender, vão nos machucar. Nós vamos ofender as pessoas, nós vamos machucar as pessoas. Não tem como você viver numa igreja, numa sociedade, numa família, sem você em algum momento machucar alguém. Não tem como. Algum momento, ou conscientemente ou inconscientemente, que às vezes é a maior parte das vezes, nós vamos ofender alguém. Por isso que Jesus, já na oração do Pai Nosso, ele diz assim: perdoa, as suas dívidas serão perdoadas como vocês perdoam os vossos devedores. Então, às vezes as pessoas nos magoam, nos machucam, e às vezes a gente fica ali magoado, ofendido, triste, e a gente fala: mas deixa eu falar para você, você que tem o Espírito Santo, você não tem essa opção de não perdoar. E se você não perdoa, se você está com mágoa, com ressentimento, que pode virar uma raiz de amargura, você não tem o direito de não perdoar. Você não perdoa porque a pessoa merece. Você perdoa porque é uma ordem.
Você não perdoa porque a pessoa merece. Você perdoa porque quando você perdoa, você vive de uma maneira mais saudável. Você libera aquela pessoa e segue a sua vida. Mas se você não perdoa, você leva essa pessoa todo dia com você. Dizem que no Império Romano, quando uma pessoa assassinava a outra, a pessoa assassinada colocava o corpo dessa pessoa que foi assassinada nas costas do assassino. E esse que assassinou tinha que andar com o cadáver no corpo. E a pessoa sentia aquele mau cheiro, sentia aquele odor horrível, e ela tinha que caminhar. Quem não perdoa também é assim. Ele anda com a outra pessoa nas suas costas, com mau cheiro, ele anda preso, aprisionado, sem saúde mental, sem saúde emocional, ele vive ali perdido. Por isso que, pelo amor de Deus, se tiver alguém para você perdoar, faça isso hoje. Porque senão você, além de estar vivendo ruim emocionalmente, você está entristecendo o Espírito Santo. E o Espírito Santo triste, você não vai ser alegre nem feliz. Por isso perdoa, libera, vai em paz, segue a sua vida. E eu encerro dizendo o seguinte: há muitos anos atrás, num culto desses aqui de manhã, eu acabei de pregar, uma jovem senhora me pegou ali na escada, chorando, com muita olheira, a impressão é que ela não dormia há muitos anos. E ela veio para o culto, ela ouviu uma palavra sobre perdão, e ela disse: pastor, eu ouvi a sua palavra, mas eu não consigo perdoar. E eu perguntei para ela o que tinha acontecido. Ela disse que alguém tinha assassinado o seu irmão. E ela conhece a pessoa, e ela não conseguia perdoar. Seus olhos com olheiras, você olhar o semblante dela, era uma pessoa até bonita, mas porque não dorme à noite, o rosto dela virou horrível. Falei: filha, enquanto você não perdoar essa pessoa, você jamais terá saúde física, mental, emocional e espiritual. É difícil, é muito difícil. Aliás, eu te digo que é impossível, mas com o Espírito Santo, Ele pode te capacitar a perdoar aquela pessoa. E ela falou: eu preciso de ajuda. Eu falei: eu vou te ajudar. Eu pedi para ela repetir uma oração. E quando eu falei para ela: você lembra o nome do assassino? Ela tinha dificuldade de soletrar o nome dele. E eu fui orando ali em espírito, e ela aí, depois de algum tempo, ela conseguiu falar o nome dele. E eu fiz uma oração para ela. Falei o nome do rapaz, e diga assim: eu perdoo ele. E ela foi com dificuldade, assim, com ranger de dentes, foi falando. E ela conseguiu se soltar. Conseguiu perdoar. Conseguiu soltar aquele cadáver que andava com ela há muito tempo. Depois eu vi ela aqui nos cultos com vocês, sorridente, feliz, servindo ao Senhor e andando no Espírito. Nós estamos aqui, irmãos, para alegrar o Espírito. Nós estamos aqui para fazer Deus feliz. E quando você faz Ele feliz, você vai ser a pessoa mais feliz dessa terra.